uma obrigação. O empresário ele tem que estar na internet. Como que o cara faz para performar na internet? É a maior oportunidade. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Eduardo Luz. E eu sou Marcelo Germano. Show de bola! Estamos hoje com mais um convidado especial aqui com a gente para a gente falar mais sobre como vender, marketing, vendas, tudo que engloba todos esses assuntos, porque a gente tem muito dono de empresa, especialmente o pequeno, né, que escuta a gente, que precisa muito do assunto que a gente vai falar hoje. E para isso, a gente trouxe o Eduardo Luz, que é nosso convidado especial. Ele é empresário, fundador da Leads Broker, Advogue App, Venda Tudo App e Webinars Club. Começou no marketing digital com 15 anos de idade. Ele falou que abriu o primeiro CNPJ dele com 16, né? E ele tem mais de 7 anos no mercado de marketing e vendas. Então é essa pessoa que está aqui com a gente, esse convidado que está aqui com a gente para falar sobre marketing e vendas. Mas antes, eu quero passar a palavra para o Marcelo do porquê que ele trouxe o Eduardo Luz aqui para o episódio. Show de bola. Então você tem que passar a palavra para mim e para o Rogério, né? Porque tudo começou com o Rogério. Então bora! Tá? Então o Rogério fala, depois eu falo e depois o Edu fala. Foi mais ou menos assim, né? Eu tava com o Renner tinha chegado mais cedo, preparar a palestra lá pra gente, que o Renner sempre faz a palestra. Aí eu tava conversando com ele, alguma coisa que a gente ia fazer webinar, ele falou, você não vai acreditar, tem um cara que eu conheço, o Eduardo, ele mora aqui perto, se a gente ligar pra ele, ele vem agora. Ele tava junto com outro rapaz lá, e aí começaram a falar bem do Eduardo. Aí eu fiquei muito curioso, falei, Renner, então liga pra ele e fala pra ele vir. Aí o Renner ligou, e o Eduardo estava perto, por acaso, aí ele desceu lá. Eu comecei a conversar com o Eduardo e eu via que os nossos clientes podiam fazer tudo o que o Eduardo ensina. Eu falei, Edu, você vai lá com a gente gravar um podcast, contar pra galera o que você tá fazendo? Porque a galera precisa disso, né? A gente tem um compromisso, a gente tem um propósito de ajudar a galera que escuta a gente aqui. E aí, quando eu falei pra ele, ele topou na hora, fiquei muito feliz. Aí eu fui falar pro Marcelo, tá conversando com o Eduardo aqui, você tem que conhecer. E aí o Marcelo também tava palestrando, tava entregando, e aí veio, conversou, e aí o Marcelo tem a percepção dele, né? Legal, ó. É assim, ó, antes de mais nada, eu queria falar pro comandante que tá assistindo a gente, né, que a gente recebe muita mensagem no direct, muita mensagem no Instagram, e as pessoas vêm pedindo dicas, elas querem entender como elas vendem mais, como ela faz para crescer, e aí a gente procura trazer aqui no nosso podcast um conteúdo que realmente seja aplicável, que a pessoa entenda, né, qual é o caminho, como que eu faço, por onde eu vou, quem eu procuro, né? Então a gente tenta colocar isso à disposição e a gente vê muito resultado acontecendo com os nossos clientes ou com os nossos ouvintes, né? A gente está sempre recebendo depoimento através do podcast. Então, eu acho que esse vai ser mais um desses podcasts, então se prepara, pega a caneta aí, o papel para poder anotar. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve no YouTube, no Spotify, já aproveita para dar 5 estrelas e depois encaminha para o teu sócio, para o teu filho, né? Para o teu parceiro de negócio e para um amigo teu que você quer ver bem, já encaminha, porque aqui a gente vai gerar um grande valor. E assim, ó, deixa eu falar uma coisa que talvez as pessoas não saibam, né? Muitas vezes a gente olha para a juventude, né? Principalmente a gente que é mais velho e compara a geração, muitas vezes a gente olha com descrédito para os jovens. Quando eu comecei a trabalhar, eu empreendi muito cedo, eu empreendi com 22 anos de idade. Né? Gente, eu conheci o Marcelo quando ele tinha 23, ele fez 24. E aí eu empreendi a primeira empresa com 22, a segunda com 24, e as pessoas não acreditavam muito em mim, né? Então a gente tem que se provar várias vezes. E hoje, com quase 50, eu vejo jovens brilhantes, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, mas eu não era nada brilhante, eu era muito esforçado, né? Mas eu vejo jovens brilhantes de 15, de 20, de 22, de 24, enfim. A gente tem a oportunidade de ter jovens brilhantes, tem um Forbes Under 30 aqui na minha frente, né? E, cara, isso, né? Trabalhar com jovens brilhantes é um negócio que enriquece minha alma, né? E eu olhei pro Eduardo, o Rogério me contou a história, eu falei, puta, esse moleque é brilhante. Moleque no bom sentido, sim, tá? Claro. Não se senta menosprezado com a palavra moleque. Mas, enfim, eu sou tiozão, né? A gente falava assim antigamente. E aí eu falei, gente brilhante a gente tem que levar pro podcast, porque de lá a gente vai tirar muita coisa que seja útil. E ele fez um negócio incrível, tá ajudando um monte de gente, e a gente vai extrair aqui um conteúdo que muito enriquecedor para quem está ouvindo a gente aí. Edu, se apresenta então
para os nossos comandantes, né? E para quem trabalha com algum comandante, que não é eventualmente um comandante, e principalmente se você quer vender mais, se você quer entender um pouquinho mais, pega a caneta, papel na mão e anota aí. Edu, vou passar a bola para você aí. Bom, meu nome é Eduardo Luz, eu já trabalho com marketing há mais de 7 anos, eu comecei lá com 15 anos de idade. E na época, quando eu abri o CNPJ, né, na minha cidade, no interior da Bahia, o pessoal nunca tinha feito esse processo de emancipação. Foi uma cidade de, sei lá, 30, 40 mil habitantes. E aí, nisso, o pessoal não sabia, né, nem como fazer. E aí eu fui pesquisar na internet, mostrei que era possível, que eu precisava de um MEI, um CNPJ, né? E assim eu comecei a empreender, né? Mas na verdade, antes disso, eu já tinha começado a vender na internet, já estava vendendo, entendeu? E foi através do marketing que eu vi a possibilidade de sair daquela realidade em que eu encontrava, que eu não tinha perspectiva de fazer faculdade, nem nada, porque eu veio de uma família muito humilde. E com 17 anos eu saí de casa, fui morar em uma cidade muito mais bem desenvolvida. E de lá eu comecei a criar projetos, desenvolver tecnologias. E hoje a gente fornece algumas tecnologias para o mercado que tem facilitado muito para aquelas pessoas que querem entrar na internet, ou mesmo dono de negócio, empresários, comerciantes. Então a gente tem desenvolvido soluções para simplificar e trazer um pragmatismo maior para aqueles empresários que desejam entrar na internet. Que legal. Ó, é interessante, né? Você vê que a gente está em 2022 e tem muitas pessoas que ainda não entendem o jogo de vender na internet, né? Porque é meio um negócio místico, é um mistério para muitas empresas. Tem empresas que começam do jeito errado, gasta errado, não funciona, aí a pessoa não tem resiliência para entender que existe um caminho de aprendizado, né? E muitas vezes não consegue resultado. Então, eu queria entender assim, ó, o que é um dono de uma pequena e média empresa? Sei lá, um salão de cabeleireiro, uma pequena indústria, né? Porque, por exemplo, a gente tem alguns mitos, né? As pessoas falam para mim, mas eu tenho uma indústria, como que eu vendo pela internet? Aí eu falo para os caras, cara, eu vendo conector elétrico para o ambiente hostil. Você sabe o que é isso? Não, eu vendo pela internet, né? Para grandes empresas, enfim, eu vendo pela internet. Né? Meu cliente não está na internet. Como não? Né? Você vende motor de avião pela internet, né? Não vende, né? Você faz a captação do cliente pela internet, né? Você não vai fazer do... Aí o cara fala, mas eu vendo esquadria. Como eu vendo pela internet? Vende pela internet. Então, uma pessoa que quer vender pela internet hoje, existem muitas ferramentas à disposição. Existem vários canais de aquisição de cliente, né? Então, você tem mídias sociais, você tem blog, tem muita coisa, porque a pessoa está no celular hoje em dia, né? A internet é um celular, a gente está conectado o tempo inteiro. O que um dono de pequena e média empresa precisa para vender? E eu queria entender, dentro do teu trabalho, né? Como que você ajuda essas pessoas? Como você elabora um projeto para um dono de pequena empresa pode assimilar de uma maneira assim, simples, porque a gente tem os tecnofóbicos, como eu sou tecnofóbico, né? Por incrível que pareça, né? Como que ele pode assimilar isso e fazer isso dar resultado? Vamos lá. A grande diferença dos meios tradicionais de mídia para a internet é que na internet você consegue chegar no seu cliente de uma forma mais precisa. Então, se você pega os meios tradicionais, você tem que ter uma verba específica para poder anunciar, ou para você estar naquela mídia e para você chegar no seu cliente. E a grande diferença é que com a internet a gente tem mais de 100 milhões de pessoas ativas mensalmente e praticamente todo cliente ele vai estar na internet. Então, o que as mídias trazem, além disso, da possibilidade de você chegar nesse cliente a um custo mais barato, é você ter uma assertividade. Porque quando você navega na internet, você cria um perfil comportamental. E o algoritmo, o que é o algoritmo? É uma inteligência da plataforma que faz desenvolver um perfil comportamental seu lá dentro. Então, normalmente, uma pessoa que faz viagens internacionais, ela tem determinados hábitos de compra. Uma pessoa que coloca lá, eu trabalho como dentista, eu sou advogado. Então, isso gera um perfil comportamental. Então, quando o empresário pequeno e médio vai entrar na internet, ele consegue atingir especificamente, com maior assertividade, essas pessoas. Que ele pode fazer a venda para essas pessoas. Então, ele não precisa de uma grande verba. E aí que está essa grande questão.
As empresas, pequenas e médias empresas, muitas das vezes acham que precisa de um grande investimento, mas não precisa. O que elas precisam é ter uma maior assertividade nas suas campanhas. Porque tem empresa que, por exemplo, vai gastar R$100 e pode ter um resultado muito maior do que uma empresa que gasta R$1.000 na internet. Ou 1.000, ou 10.000, enfim. Porque o que dita aqui é o quanto você sabe utilizar a internet para chegar no seu cliente. E um fator extremamente importante é você definir exatamente quem é o seu público. Um exemplo, vamos supor, você falou de vários, tem um salão de beleza, uma maquiadora. Ela vai definir exatamente quem é o público dela, a idade, tudo mais, para ela conseguir criar uma comunicação extremamente específica para chegar na cliente dela. Porque essa especificidade vai fazer com que ela gaste muito pouco para chegar no cliente. Você falou de uma grande empresa, a mesma coisa. Um B2B, você fazer um negócio de vender para uma empresa para outra empresa. A mesma coisa, você tem que definir exatamente o teu produto que você vai vender. Você não vende a sua empresa, você vai vender o teu produto e quem é o teu público. E você vai fazer essa ponte de uma maneira estratégica. Então, assim, que eu costumo dizer? Você tem que, ao longo desses 7 anos que eu já faço campanhas na internet, a gente percebeu que existem algumas questões fundamentais para o empresário ter resultado. A primeira, ele tem que ter uma comunicação direcionada, né? E não só de público, mas uma comunicação visual. Então, por exemplo, você vai colocar um criativo na internet. Só para a gente explicar, muitas vezes as pessoas não sabem o que é o criativo, né? Então a gente sempre traduz. Porque às vezes a nossa linguagem aqui para a gente é muito comum falar, mas às vezes quem está ouvindo, né? Eu percebi isso porque uma vez eu estava numa conversa, os caras falavam criativo, eu não sabia o que era criativo, né? Então eu sempre penso assim, se eu não sei, tem muita gente que não sabe, sim, né? Sim. Então, só para quem está ouvindo aí, desculpa a interrupção, mas só para quem está ouvindo, criativo é quando você faz um anúncio na internet, o nome do teu anúncio é criativo, né? A imagem que você usa, o vídeo que você usa, o texto que você usa, isso é um criativo. A gente chama de criativo. Exatamente. É um banner, é um outdoor dentro né? Então, assim, não necessariamente patrocinado, mas você coloca lá no seu story, no seu feed. Então, ele tem que ter conectivos visuais com o seu público. Por exemplo, você é advogado e quer, por exemplo, vender para outro advogado, você tem que colocar associativos visuais que remetam àquele público. Uma balança, o terno, um exemplo, porventura, uma manicure. Ela tem que colocar unhas, né? Então, esse elemento visual é o que vai transformar milésimos de segundo em segundos. Porque hoje, a internet, a gente tem um fluxo de informação muito grande. Então, você tem que captar a atenção do seu potencial cliente de uma maneira estratégica. E falando em anúncios, porque hoje é uma possibilidade rápida de um retorno de investimento. De um retorno sobre investimento, né? Porque muitas das vezes o empresário ele acha que precisa fazer um grande investimento. Não, ele não precisa fazer um grande investimento. O que ele precisa é trabalhar a ferramenta de maneira estratégica. E a partir dos primeiros retornos que ele vai tendo, ele vai reinvestindo aquele valor. A gente, né? só para constar aqui, quando a gente começou a fazer o nosso marketing do jeito que a gente fez hoje, a gente começou com R$50 por dia, né? Hoje a gente coloca R$20 mil por dia, né? Mas quando a gente começou, a gente colocava R$50 por dia. E aí foi crescendo, enfim. São duas coisas que a gente ouve aqui. Mais no meu negócio, né? Mais no meu negócio, se você puder falar alguma coisa sobre isso. E o dia que eu tiver condição e estrutura, eu começo. São duas coisas que eu ouço muito de empresário. Não, mas quando eu tiver estrutura, eu vou começar a fazer, vai ser muito legal. Até para exemplificar mais o meu negócio, assim, não, mas Eduardo, você não tá entendendo. No meu negócio é diferente. É porque eu falo com um público muito específico. Mas o meu negócio... Aqui na minha cidade, não funciona assim. Mas... A minha cidade é pequena. Essas são as desculpas que a gente escuta, né? Aline, eu também pensava isso, né? Então eu falava, eu não vou achar meu público no Instagram. Eu achava que eu não ia achar meu público no Instagram. Né? Mas como eu vou achar o meu público no Instagram, né? Achava que meu público não estava no Instagram. Enfim, né? E é uma via de mão dupla, né, gente? Vocês concordam com isso? É uma via de mão dupla, né? A gente não só acha o nosso público, como a gente acha o nosso cliente, né? É o inverso. Às vezes a gente encontra o cliente e vai buscar, dependendo do negócio que a gente faz, você encontra o teu cliente na internet. E você vai atrás dele. Em resumo, a internet é uma constante quebra de paradigmas, de crenças. Você falou do Instagram. Eu lembro da época, o pessoal falava, o empresário não está no Instagram. Eu falava isso. Exatamente, até todo mundo falava. Em 2018 eu falei isso. Então, se
as pessoas estão no Instagram vendo informações que não necessariamente são de empresários ou de empresas, mas isso não quer dizer que ele não é empresário. Então, você falou da questão do exemplo do motor para avião. Então, o que acontece? Quando a gente olha para a internet, é uma constante quebra de paradigmas. E o empresário, quando diz que eu não tenho estrutura para entrar, é aí que ele precisa entrar. Porque ele vai perder o bonde. Né? Exatamente. Então, assim, o que eu costumo ver, um exemplo, eu não posso entrar em uma imersão para poder aprender gestão para o meu negócio, para aprender isso e aquilo. É aí que você tem que ir. Porque isso aprendi muito cedo. Eu comecei a fazer investimentos quando eu não podia. Porque eu percebi que a maioria das pessoas ao meu redor só tinha essa crença, eu vou investir quando eu posso. Meu amigo, tá errado. Você tem que investir quando você não pode. Para você ter condições de investir. De poder depois. Exatamente. Então, quando você olha para o teu negócio é uma empresa. Você não tá comprando um sapato melhor, você não está comprando um celular melhor, você não está comprando uma TV melhor. Você está investindo no teu negócio. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E quando fala da internet, é a maior oportunidade já vista na história para qualquer empresa, independente do segmento. Eu vendo alfinete. Você tem que estar na internet. Eu gosto de falar assim, né? Todo mundo está na internet. E eu gosto de falar assim, por exemplo, o Instagram, né? É que a internet, quando a gente fala, tem vários canais. Depois eu queria entender esses canais. Mas eu falo assim, se você não está vendendo no Instagram, você está gastando. Ou você está vendendo ou você está gastando. Eu estou no Instagram. Se você não está ganhando dinheiro no Instagram, né? Vamos dizer assim, se você vende utilizando como mídia, ou você está vendendo ou você está gastando. Eu tô ali vendendo, né? Gasto também, porque eu compro muita coisa por causa do Instagram, né? Então eu faço os dois. Mas acho que eu vendo mais do que eu gasto. Inclusive, essa Black Friday tá assim, ó. Eu tô tentando me dizer que nem Matrix, assim, das coisas que estão vindo pra mim. Então, eu gosto de falar isso, né? Então, esse é um ponto, né? E aí eu queria depois entender quais são as melhores mídias. Antes disso, eu queria trazer um negócio, eu queria saber o que você pensa sobre isso, tá? Porque a gente está falando do Instagram, mas a gente tem o Google, a gente tem o YouTube, a gente usa aqui muitas coisas, né? E uma das coisas que eu vejo, dizem, né? O Joel J fala muito isso. As palavras mais procuradas nos mecanismos de busca, então o Google é um mecanismo de busca, né? O YouTube é um mecanismo de busca, e muitas vezes o Instagram é um mecanismo de busca, por incrível que pareça. Né? Por que eu falo que o Instagram é um mecanismo de busca? Né? Vou dar um exemplo, a minha namorada. Aí, esses dias a gente falou, vamos no Noma. Noma é um restaurante, um sushi que tem aqui em Floripa. Só que era domingo, eu não sabia se estava aberto. Né? Quando eu vou procurar no meu perfil, né, o meu perfil de busca, eu vou no Google e escrevo assim, Noma. E aí eu vou ver se o Noma está aberto, porque no Google o meu negócio mostra o horário de funcionamento. A minha namorada, ela não vai no Google, ela vai no Instagram e escreve Noma. Aí ela entra no perfil do Instagram do Noma. Vê se tem um stories lá. E aí vê o horário de funcionamento. Então, você vê, até o Instagram... E ainda fala que está mais atualizado, né? Aí a minha esposa fala isso, o Instagram é mais atualizado, eu gosto do Instagram. Então é assim, é o comportamento, é igual você falou, né? E aí dizem o seguinte, por exemplo, as duas palavras mais procuradas nos mecanismos de busca, principalmente no Google, né, é a palavra música. O cara vai lá e digita música. Essa é a número 1, disparada. E a segunda é como. Como fazer tal coisa, como tal coisa, como resolver o meu problema, como fazer uma campanha de marketing, como vender pela internet, é como. É tudo como. Como fazer um frango com polenta, é como, né? É tudo como. Então, ali a gente tem muitas oportunidades. Outro dia eu fui fazer uma mentoria, já fiz várias mentorias assim. Eu pego a empresa, quando eu vou ver, a empresa tem dificuldade de vender, e aí eu olho, peço para o cara responder um questionário, no questionário eu falo, quem são os seus maiores concorrentes? Aí ele fala quem são os maiores concorrentes. Aí beleza, por exemplo, eu fui atender um cara que trabalha com portas, né, kit de porta. Aí a primeira coisa que eu faço, o cara é de Sergipe, eu vou lá e ponho assim, kits de porta em Sergipe. Aí eu vejo, o maior concorrente que ele falou está lá, patrocinado um anúncio de porta. Ele não está.
Ele não tá. Aí eu já olho e já falo, putz, esse cara aqui tá deixando dinheiro na mesa, né? Eu vi isso com vidraçaria, eu vi isso com o cara que fabrica porta, eu vi isso com o escritório de arquitetura, eu vi isso com todos. Quando o cara chega para mim e fala dificuldade de venda, eu vou fazer uma análise para fazer uma mentoria. Primeira coisa que eu faço, me manda quem são seus principais concorrentes, né? E aí eu olho pelo setor dele. Quando eu olho, ele não tá anunciando no Google, eu não acho ele direito no Instagram, se eu acho ele, o perfil dele não funciona, não tá. E o concorrente dele, que ele nomeou como o melhor concorrente, tá lá, né? Então, era só para colocar tudo numa mesma base. Mas, beleza, agora o cara sabe disso, ele sabe que é uma ferramenta, ele sabe que todo mundo compra na internet. Como que o cara faz para performar na internet? Boa pergunta. O Google é uma ferramenta do óbvio. Então, como você disse, como fazer marketing digital? O cara pesquisa no Google. Ele já tem uma consciência da necessidade daquela solução. Então, o Google é muito uma ferramenta do óbvio. Remédio para dor de cabeça. Então, ele já tem ali uma consciência da necessidade daquele produto, daquele serviço. Então, é um público muito bom, que normalmente é aquela pessoa que pesquisa no Google. Só que, em comparação com as redes sociais, no Facebook, Instagram, muitas das vezes é mais barato você conseguir esse público no Facebook, Instagram, do que no Google. Às vezes o mesmo cliente. Porque como é o óbvio custa caro. Vamos dizer que, um exemplo, às vezes o mesmo cliente que você vai conseguir no Facebook, Instagram, por, sei lá, vou supor um lead, R$2, R$3, no Google você pode pagar R$15, R$20. Mas é fundo de funil também, né? É aí que tá, vamos lá. Se o negócio for negócio local, você restringe tua verba naquele local, ele não sai tão caro assim. Quando você é uma campanha aberta, sai mais caro, mas o negócio local sai mais barato. Então, quando a gente fala do Google, é uma excelente ferramenta para a maioria dos negócios locais. E eu acredito que é muito sobre você encontrar aquele cliente que já está pesquisando. Só que o que eu falo? O Facebook e o Instagram, você também consegue encontrar esse mesmo cliente e é mais um trabalho de inteligência. Do algoritmo do Facebook vai entender o perfil comportamental daquela pessoa. Por exemplo, a pessoa que está materiais de construção. Normalmente, uma pessoa que está fazendo a construção da sua casa, ele tem um perfil comportamental. Casou nos últimos 6 meses, ou teve um filho, enfim. Esse perfil comportamental, o algoritmo vai entendendo e mostrando o anúncio cada vez mais para aquela pessoa que tem aquele interesse. Então, o Google e o Facebook, Instagram são ferramentas complementares. Então, é importantíssimo o empresário estar nas duas ferramentas, tanto no Google quanto no Facebook, Instagram. Porque muitas das vezes o cara que precisa também não pesquisa no Google. Nem todo mundo que tem dor de cabeça vai pesquisar no Google remédio para dor de cabeça. Talvez se ele encontrasse um anúncio de uma farmácia próxima onde ele mora, só um exemplo simples, ele talvez compraria lá. Entendeu? Fazemos entrega na sua casa. Não tem a dor de cabeça de ter que ir na farmácia. Então, assim, eu acredito que o empresário ele tem que usar essas duas ferramentas principais, né, de anúncio, né, quando eu digo Facebook, Instagram, que é o Meta, e o próprio Google. Porque muitas das vezes o concorrente dele está lá e ele não está. Então, a internet hoje não é mais uma possibilidade. Talvez eu entre, talvez não. É uma obrigação. O empresário ele tem que estar na internet. É uma condição sine qua non, uma condição obrigatória para a empresa dele não sair do mapa daqui a algum tempo. Então, hoje, a gente já tem essa clareza de que antes da pandemia, não. Eu vou entrar na internet, vou planejar. Hoje é obrigatório. Você que não está na internet, você está perdendo o cliente para o teu concorrente que está na internet. Está fazendo anúncio e pegando o teu cliente. Você consegue dar um exemplo de uma campanha que você fez e que deu resultado e como foi essa campanha? Show de bola. Vamos lá, tem produtos... Porque você usa tecnologia, eu queria entender um sim. pouquinho mais dessa tua tecnologia, mas me conta aí. Tem produtos específicos que você não precisa ter uma comunicação de vendas. O que eu costumo separar? Tráfego e conversão. O que é tráfego? Tráfego é você chegar no cliente. Você captar o lead. Conversão é a tua comunicação de vendas. Então, muitas das vezes, a maioria dos negócios que estão aqui, ele só precisa do tráfego. Ele não precisa ter uma boa estrutura de conversão para convencer o cliente. Né? Uma página de vendas,
Um funil de e-mail. funil de e-mail, webinar, o lançamento. Não. O cara já tem consciência, ele só precisa chegar no cliente. E às vezes não precisa nem de um site, né? É só chegar no WhatsApp e já compra. Exatamente. Ou gerar o lead, chegar no WhatsApp. Então, qual é a grande barreira para a maioria dos empresários que eu vi ao longo desses últimos anos? A principal barreira que o empresário tem é ele publicar a campanha dele. Ele conseguir publicar esse anúncio para chegar no cliente. Essa é a principal barreira. Ele conseguir publicar o anúncio. E aí vem soluções de aprender a fazer tráfego pago, fazer anúncio, fazer campanhas, gestor de tráfego. Só que a maioria dos donos de negócio, dos pequenos e médios negócios, eles não podem contratar um gestor de tráfego. Muitos deles não têm condições de pagar um gestor de tráfego. R$1.000, R$2.000 por mês. E muitos desses gestores de tráfego... Terceirizado, né? Isso que é terceirizado. Se for interno, vai sair ali um bom gestor, vai sair um pouco mais. Exatamente. Se você olhar, somar benefício, somar salário, sai um pouquinho mais. Aí tem que desenvolver criativo, tem que fazer página, fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, ele tem que ter toda uma estrutura, né, de criativo e tudo mais para poder colocar as campanhas no ar. E muitos dos empresários não têm essa condição de pagar um gestor. Por outro lado, tem as soluções de infoprodutos, né, que é o próprio empresário aprender a como que ele pode fazer o anúncio dele. Só que o que eu tenho visto nos últimos anos, para quem já sabe, já tem experiência, é fácil você publicar uma campanha, mas você vai abrir o gerenciador de negócio do Facebook, você vai abrir a ferramenta do Google Ads para poder anunciar, o cara fica perdido ali. Então, surge uma atualização nova, o iOS 14, por exemplo. Até eu tive que parar para entender o que era aquele iOS 14. Então, assim, muitas das vezes o empresário ele não tem tempo ali de disponibilizar, aquilo não é para ele sempre acha isso. Ou ele não tem a rotina, né? Exatamente. Porque para fazer esse tipo de coisa é rotina. Exatamente. Né? E está ali esse constante aprendizado. Isso é importante. As plataformas elas mudam muito rapidamente. A gente, como ser humano, está acostumado a ter o hábito de manter o padrão de sempre o que a gente fazia, continuar fazendo, que vai dar certo. Então, quando a gente fala da internet, é totalmente diferente. O fluxo de informação, o fluxo de tecnologias, ela muda constantemente. Então, o empresário que não se adapta a essas novas mudanças, ele acaba ficando para trás. Então, por isso que o empresário ele não tem que olhar isso com medo, mas sim com uma visão de oportunidade. Porque se muda de uma forma mais veloz, ele tem a possibilidade de se adaptar mais rápido. E se ele se adapta mais rápido, ele ganha do concorrente. Então, essa capacidade de entender para onde está indo essas mudanças e se adaptar é o que vai fazer ele chegar mais rápido à frente. Então, a gente olhando todo esse mercado, como já tem uns 7 anos que eu faço anúncio no Facebook, Instagram e Google, eu entendi que o empresário comum, o pequeno e médio empresário, ele não pode contratar um profissional. E segundo, ele não tem tempo de fazer as campanhas dele. E muitas vezes que ele vai contratar um profissional, a maioria é júnior. Hoje eu posso afirmar que 90% do mercado de gestores de tráfego é júnior. Júnior é o quê? O cara que não tem muita experiência, o cara que está aprendendo fazendo anúncio para o teu negócio. Então, isso acaba o quê? Você tendo uma capacidade de resultado muito menor, porque o cara não tem experiência, e a experiência é um fator fundamental nesse processo. Então, quando a gente olhou para isso, a gente percebeu que não tinha uma solução voltada para esse empresário, para esse pequeno e médio empresário. Tinha soluções, mas essas soluções não atendiam eles. E aí a gente começou a desenvolver uma tecnologia. Lá em 2019, a gente começou a entender esse mercado e a gente começou a criar essa tecnologia para poder simplificar esse processo. Então, a gente pegou o princípio de Pareto lá, 80-20, se você não sabe, é o quê? Os 20% que vai gerar 80% do resultado. Então, a gente olhou para isso e criou um sistema para poder simplificar, né? Para qualquer empresário, ele conseguir publicar a campanha dele de uma maneira simples. Então, hoje o empresário consegue publicar a campanha em 57 segundos. Ele integra, a gente tem uma parceria oficial com o Meta, Facebook, Instagram, ele consegue integrar, ele integrou, ele vai conseguir clicar ali 5 botões, vai ter modelo de criativo, tudo, ele publica a campanha dele. Por exemplo, vamos pegar aqui, eu sou uma vidraçaria. O que eu faço na vidraçaria usando essa tecnologia para publicar uma campanha? Eu vou lá, o que eu tenho que escrever ali? Você falou 57 segundos, né? Sim, exato. Então, como funciona? Ele faz a integração com o Facebook, Instagram, e automaticamente a plataforma puxa essas informações. Ele vai clicar em criar campanha, vai ter modelos de criativos. Né? Se não tiver o negócio dele, ele manda a solicitação que a nossa equipe vai desenvolver. E tudo tem uma parte estratégica por trás. Por exemplo, criativo. A gente entendeu os conectivos visuais. Então, a gente tem uma equipe de design hoje focada em construir criativos dentro da plataforma para ele poder conseguir publicar o anúncio dele de uma maneira estratégica para cada tipo de negócio. Então, vai ter lá esse modelo de criativo, ele vai poder clicar e utilizar,
A gente está implementando um editor também que ele pode personalizar. Ele vai colocar a cidade dele, a idade do público que ele quer atingir e publicar a campanha. Então não tem mais desculpa, nem no meu negócio e nem é complicado. Exatamente. E até uma E sala ele, tinha determina a perguntado... verba, tudo, Exatamente. consegue colocar verba. É intuitivo, é tipo, se ele sabe mandar uma mensagem no WhatsApp, ele consegue publicar a campanha. Por quê? A gente validou isso primeiro no mercado imobiliário. E aí teve corretor de idade de 70 anos vendendo imóvel de 1, 2 milhões utilizando a tecnologia. A gente tem hoje uma série de depoimentos de pessoas mais velhas, 50 anos, 60 anos, já tinham tentado através de outras formas e não conseguiam. E aí a gente validou no mercado imobiliário, né, com dezenas de depoimentos. Aí a gente trouxe isso para o mercado, para Advogue, foi para advogados, validou e depois a gente abriu isso para todo o mercado. Então a gente vem desenvolvendo essa tecnologia desde 2019. Então deixa eu entender uma coisa. Você vende casa pela internet? Não vende? Vende? Vende carro de luxo pela internet? Vende. Vende carro de luxo pela internet. O que mais que vende pela Cadê internet? os descrentes de plantão? O cara vende casa pela internet. Um advogado consegue vender o serviço dele pela internet? Sim, só que o advogado é aí que tá. Cada mercado ele tem que tem órgãos reguladores, no caso de profissionais liberais, onde ele tem que seguir esses critérios. Mas o advogado, nada impede ele de fazer um anúncio informativo. Então, dentro da plataforma, a gente criou um sistema para que o advogado consiga publicar o anúncio dele. Como aposentar com todos os seus direitos. Então, ele entrega para o cara um e-book. A gente já tem um modelo, um e-book pronto para ele adaptar e, no final, o cara entende que precisa de um advogado especialista em direito previdenciário. Então, a adaptação da comunicação que muda. É indireto, né? É um processo Exatamente. indireto, porque já que ele não pode vender exatamente o serviço lá, perfeito. Mas ele faz algo pode informativo. Uma outra possibilidade é ele fazer uma palestra, um web, né? Então, assim, cada mercado ele pode se utilizar da internet. Não tem isso. Até os mercados que são regulados. Médico, por exemplo, pode fazer anúncio. Só que eles acham que não. Então, assim, a questão é você olhar para a internet e ver que lá está a maior oportunidade de vendas da história. Para qualquer tipo de negócio, para qualquer profissional liberal. Então, o cara tem que estar na internet. Ele não tem que ficar criando desculpa. Porque muitas das vezes as desculpas que a gente cria são barreiras para impedir o nosso crescimento. E, às vezes, as desculpas é para disfarçar uma dúvida, para disfarçar o que a gente precisa fazer, fica procrastinando. Então, essa é a diferença que a gente tem que entender. O Napoleão Hill fala muito sobre isso. Ele fez um mapeamento das pessoas mais bem-sucedidas da sua época, o Rockefeller, o Carnegie, o JP Morgan, o Vanderbilt, e ele entendeu padrões comportamentais. E muitas das vezes, por exemplo, o Rockefeller ele vive uma família muito pobre, se tornou o mais rico da história moderna da humanidade. Standard Oil. Standard Oil. Então, assim, por quê? O Rockefeller, ele tinha um padrão comportamental. E você, empresário, você tem que entender que muitas das vezes o teu padrão comportamental está impedindo você de crescer. E você olhar para isso e enxergar a realidade, você acaba crescendo. Um exemplo, vamos supor, a incerteza de querer fazer algo novo, ou a dúvida, ou o medo. Isso é um dos maiores bloqueadores de empresário. O medo, muitas das vezes, é um elemento é um elemento de sobrevivência. Um exemplo, é o medo de não ser comido por um leão, o medo de pular de uma ponte. Mas o medo de andar de um avião é um limitador. Você vai, por exemplo, eu vou para São Paulo. Daqui, Floripa, em São Paulo, dá o quê de carro? Dá 9 horas, 10 horas, 10 horas. Se for para a capital ali, dá 10, 12, né? De São Bernardo dá 9 horas e meia. 9 horas e meia, eu já vim algumas vezes já. Mas não tenho mais essa disposição, não. Um de avião eu fiz em 50 minutos. 50 minutos. Mas se eu deixasse o medo de andar de avião, de voar de avião, me travar, eu teria demorado 10 vezes mais para chegar aqui em Floripa. Então, a insegurança e o medo sempre vai ter. Então, a gente tem que entender isso. Mas a gente tem que ir mediante essa insegurança, mediante esse medo, mediante esse travamento. Porque o empresário acha que o cara bem-sucedido, ele não tem isso. Ele tem. Essa insegurança de andar de avião, todo mundo tem, a maioria das pessoas tem. Só que a grande diferença é você um cara que é corajoso, enfrenta o medo, ou você um cara que fica travado, fica refém dele, fica escravizado por ele. E, Eduardo, tem uma coisa que a gente acredita aqui, que a gente até entrega bastante conteúdo, que é a roda da aprendizagem, né? E ali a gente acredita que uma das formas da gente passar pelo medo é a gente buscando conhecimento, buscando aprendizado mesmo, para que a gente
atravesse essa zona do medo e tenha uma zona de superação, De uma zona de aprendizagem crescimento. primeiro uma zona de aprendizagem, depois uma Exato, zona que de é, crescimento. no caso, o que vai ajudar a gente a passar pela zona do medo. E dentro disso, eu acho que esse podcast ele pode ajudar muito a quebrar esses medos que esse empresário tem através do conhecimento. Se fosse para você fazer uma espécie de um checklist, assim, de tudo que o empresário ele precisa ter na hora que ele for... tudo que ele precisa considerar, vou chamar assim. Na hora que ele for fazer um marketing que realmente vende. Não um marketing para encher linguiça, não um marketing de qualquer coisa desse tipo. Marketing que realmente vende. Quais são esses itens fundamentais que o empresário tem que considerar? Você já falou um deles. O conhecimento claro, específico pelo quem é o seu cliente. O que mais? Show de bola. Tudo que a gente vai fazer, eu costumo dizer que é o DNA. Desgaste natural de aprendizagem. Então, esse desgaste natural de aprendizagem, eu estava conversando com um amigo e a gente eu tive esse insight, né? Tudo tem um desgaste natural de aprendizagem. E muitas das vezes a pessoa desiste porque ela não quer passar por esse desgaste natural. Depois que tem esse desgaste natural de aprendizagem, fica mais fácil, fica mais simples. E aí, você vai aprender a andar, primeiro você vai cair, vai desistir, vai aprender a andar de bicicleta, de carro, você tem que pensar como é que passa a marcha, depois fica natural, fica mais fácil. Então, quando você fala hoje o mercado é muito sobre tecnologia. Se o empresário ele tem acesso à tecnologia, ele tem um desgaste de aprendizagem menor. Isso não quer dizer que ele não vai ter. Se você quiser comprar fórmula mágica, isso aí você sempre vai ser refém dos picareta. Porque muitas das vezes os caras que vendem aí fórmula mágica para você conseguir as coisas, você não vai ter resultado. Você vai ficar sempre caindo nessa ladainha. Porque tudo tem um DNA, um desgaste natural de aprendizagem. Quer que eu te ensine uma fórmula mágica do sucesso? Fórmula mágica, cara, é incrível, funciona, né? Funciona até deixar de funcionar. Né? Exatamente. Quando a gente nasce, saiu da barriga da mãe, qual a primeira coisa que a gente faz? Chora. Aí vem alguém, limpa a gente, leva para um lugar, cuida da gente, põe num bercinho e aí a gente fica bem, né? Aí a gente tá lá, daqui a pouco a gente sente frio. O que a gente faz? Chora. Aí o que acontece? Alguém cobre a gente. Vem alguém e dá calor pra gente. A gente sente calor. O que acontece? Chora. Aí vem alguém e... abana a gente. Abana a gente, tira a roupinha, não sei o quê. Aí a gente faz xixi. O que acontece? Chora. Aí vem alguém e limpa a gente. Aí a gente sente fome. O que a gente faz? Chora. Aí vem alguém e dá comida. Olha a fórmula do sucesso aí. Só chorar. Chora. A fórmula mágica do sucesso. Aí... Você é o homem que você só quiser ser. Então, chorou, deu resultado. Né? Aí o que acontece? Aí a gente cresce. Aí chega o boleto para pagar, você olha pro boleto e... Chora. O boleto é pago porque você chorou? O que você disse é que muita gente ainda está no berço da vida. No berço da vida. Então, acho que a gente precisa... O brasileiro em si, ele precisa amadurecer muito ainda para sair dessa ladainha de ficar caindo nessas fórmulas mágicas, de ficar milionário da noite pro dia. Então, assim, a gente tem que entrar para a realidade, se tornar adultos de fato. Adulto não é questão de idade. Adulto é questão de personalidade, é como que a gente encara as coisas do mundo. Então, o empresário ele tem que ter essa personalidade de alguém que não chora para poder resolver os problemas, mas busca soluções. E sabe uma coisa que tem terceirização, né? Então, às vezes o empresário ele contrata alguma coisa, não faz a parte dele e culpa o contrato que ele fez. Né? Então, ele contrata, sei lá, uma agência de marketing. Ele tem que fazer o papel dele, a agência de marketing tem que fazer o papel dela. Ele não faz o papel dele, aí não dá resultado, ele culpa a agência de marketing. Entendeu? Então, deixar de terceirizar a responsabilidade e assumir responsabilidade é de fundamental importância, né? Culpa não só a agência, né? Aí culpa o governo, aí culpa a crise, aí culpa a mãe. Aí isso não leva a lugar nenhum. Voltando aqui pro lance do... A gente tem um checklist ainda, né? O checklist, criar. isso. Volta no checklist aqui. Isso. E depois eu queria falar dos webinários, né? E aí você falou do desgaste natural, eu vou contar a minha experiência com esse desgaste natural de aprendizagem. Mas faz o checklist aí. Show. Antes de tudo, o que ele não deve fazer. Perfeito. O que ele não deve fazer? Não vender para todo mundo, não querer vender para todo mundo. Porque eu acho que um dos grandes erros que o empresário, quando entra na internet, quer fazer o anúncio para vender para todo mundo. E ele acaba não vendendo para ninguém. E uma das coisas que eu aprendi foi em 2017, 2018.
eu encontrei uma situação que eu estava quebrado. Eu tinha saído de uma parceria de um negócio, de mãos atadas, não recebi uma parte do valor que eu devia receber, e estava quebrado. Quebrado, zerado. Só que eu tinha uma coisa que era um elemento que acho que é fundamental para o cara sair do zero, sair do nada. Porque muito do empresário que está assistindo a gente agora pode estar perdido, cheio de dívida, não saber o que fazer, não tem nada para investir. O cara não tem R$1 para investir. Foi R$1 aqui para colocar, não tenho. Então, o cara ele não tem uma perspectiva ali. Então, se você não tem uma perspectiva, se você tem fome, se você tem determinação, se você se prepara, você vai conseguir sair dessa situação que você está. Por quê? Porque eu conheço várias e várias pessoas que também saíram. Só que um elemento fundamental, naquela época, eu tinha o quê? R$80 de limite do Facebook. Eu fiz a minha primeira campanha, só que o que eu aprendi nisso? Eu tenho que ser específico na comunicação. Quanto mais específico eu for, maior a minha conversão. O que é a conversão? Você vai atingir menos pessoas, gastar menos dinheiro e vender mais. Então, quanto mais específico você for, mais assertivo você vai ser. Então, eu peguei aqueles R$80 de limite, quando eu cadastrava o cartão, você tem um limite, e transformei mais de R$1.000 milhões em pouco mais de 6 meses, mais ou menos. Okay. Reinvestindo o valor, porque quando você coloca aquele dinheiro... É uma bola de neve. É uma bola de neve. Você vira uma bola de neve. Então, assim, o que eu aprendi nesse processo? Você tem que ser específico na sua comunicação. Não querer vender para todo mundo. Não querer vender para todo mundo. Posso fazer uma observação aqui? Claro. O que aconteceu esses dias numa mensagem que eu respondi no meu direct. O cara falou, a gente não só no marketing, mas no comercial, na estratégia comercial, você tem que definir, a gente fala, né, o perfil ideal de cliente, né? Perfil do cliente ideal. Em inglês, a gente chama de ICP, porque em inglês é Ideal Customer Profile. Mas traz para o português perfil ideal de cliente. Algumas pessoas já entendem essa linguagem. Você precisa definir. Outro dia um cara pegou e mandou assim para mim, Marcelo, como definir o meu perfil ideal de cliente? Eu vendo toner e suprimentos para impressão. E todo mundo é meu cliente. Eu falei, aí você se engana, né? Ele falou, não, todo mundo é meu cliente. Eu falei, pois é, só que é o seguinte, por exemplo, se você tem uma grande empresa que tem um consumo muito alto, você cria um pacote de recorrência para essa empresa e você terceiriza todo o parque de impressão dessa empresa e você cuida de tudo. Esse é um tipo de cliente. Se você tem um cliente que é transacional, o cara tem uma impressora em casa que ele quer comprar, ele não vai comprar uma recorrência de você que todo mês ele vai pagar uma mensalidade, você cuida de tudo. Esse cara vai entrar lá, vai clicar num botão, vai comprar e você vai mandar para ele pelo e-commerce, né? Se você tem uma empresa que é menorzinha, ela tem um outro perfil de compra. Então, você achar que todo mundo é teu cliente, você vai tratar todo mundo igual, você não vai vender para ninguém. Agora, se você identifica, opa, o meu perfil ideal de cliente são as grandes empresas que têm uma demanda muito grande, o cara não quer ficar fazendo manutenção de máquina, ele não tem dinheiro para pagar alguém para mandar máquina, ele não quer ficar comprando máquina e vendendo máquina e trocando máquina, ele só quer um serviço. Então, esse é um perfil de cliente, né? O cliente que está comprando o toner é outro perfil. Esse cara vai comprar, esse cara a máquina dele vai quebrar, ele vai mandar fazer manutenção, ele vai trazer de volta, né? Então, as pessoas precisam usar um pouco a criatividade para sair dessa armadilha de todo mundo pode comprar. Então, por exemplo, bolo. Todo mundo come bolo. Todo mundo come bolo, né? E aí, por exemplo, fui fazer uma campanha lá. O que a gente faz numa campanha de bolo? Quem é o perfil ideal do cliente? Mulher, quando faz aniversário, compra bolo para fazer festa, por exemplo. Pô, você sabe disso. Quantos anos tem a mulher? Ela vai ter de 25 a 45 anos. Você vai lá e faz uma campanha. Então, a gente está hoje gravando esse podcast no mês de novembro. Você faz uma campanha para quem nasceu no mês de dezembro. Existe? Você faz essa campanha. Quem nasceu no mês de dezembro, você faz uma campanha, um criativo. Teu aniversário está chegando. Não esqueça do nosso bolo. E põe um bolo bem bonito na frente da mulher. Vai funcionar. A mulher é muito visual, ela vai comprar o bolo pelo visual. Se fizer para o homem, não funciona. Né? Ou funciona menos. E a gente sabe, mulher de 25 a 35 anos que mora num raio de 5 quilômetros onde eu estou localizado, né? E eu faço uma campanha, falo, teu aniversário está chegando, olha o bolo que a gente tem. Né? Enfim, usar essa inteligência, né, vai dar resultado. Né? Dá um exemplo aí de como que você faz isso dentro da tua ferramenta. Não, sensacional. O exemplo que você deu aí é perfeito. É justamente isso. Você trazer o máximo de direcionamento para o público. E muito empresário ele tem esse problema de não vou querer restringir meu negócio porque eu vou vender menos. Não querer restringir porque... E aí tem esse dilema, né?
E o que o cara pode fazer? Ele pode criar produtos com comunicações diferentes para cada público. Um exemplo, só que isso exige uma expertise também de cada segmento. Você deu um exemplo para a empresa e para a toner. São expertises que ele tem que adaptar o produto dele, senão ele vai ter uma entrega de menor qualidade, não vai ter indicação, o produto dele vai... Enfim, as pessoas não vão gostar. Então, o que você disse é justamente isso. É você direcionar a comunicação do teu produto de maneira estratégica. A diferença é que a plataforma faz isso de maneira mais simples, né? Um exemplo, Pixel, que é uma coisa que é fundamental no processo de otimização de anúncios. Para quem não sabe, Pixel é o que o algoritmo do Facebook, você coloca em uma determinada página, após o cara concluir uma compra, após o cara realizar uma inscrição, e o Facebook vai olhar para esse cara aqui e, dentre os milhões de pessoas que tem dentro do Facebook, ele vai olhar quem mais se parece com essa pessoa para me entregar o anúncio para ela. Então, você não vai gastar, em vez de você gastar, um exemplo, R$100 para uma venda, você pode gastar 10. Porque o algoritmo constrói a inteligência para chegar nesse cliente de uma forma mais barata. Então, quando você traz essa especificidade, você facilita a inteligência do algoritmo. Se você vende para todo mundo, como é que eu vou otimizar a campanha? Você não consegue. Então, assim, a plataforma ela simplifica esse processo de integração, inserção de pixel, tudo isso de maneira automática. Ele só precisa preocupar na questão de publicar o anúncio dele. De configurar o criativo lá, o modelo, colocar o orçamento e ele publica e automaticamente a plataforma já gera esses clientes. É importante falar que não significa que você não vai vender para as outras pessoas, só que você vai direcionar a tua comunicação para o público correto. O que eu fiz diante, um exemplo, falando de um dos projetos que a gente tinha? A gente criou comunicações específicas para cada público. A gente criou uma oferta para cada público, porque a dor, o problema de um mercado, de um público é diferente do outro. Então, o cara às vezes não vai comprar o teu produto, mas a resolução de um problema que ele tem. E o teu produto é a ponte. Então, assim, a comunicação para essa ponte é diferente. É simples. Aqui está o teu produto, aqui está o teu cliente, com um problema específico. Então, a ponte para ele é a tua narrativa, o que tu vai comunicar até chegar nele. Então, o teu produto ele pode servir para diversos públicos. Só que você tem que entender que você tem que ter uma comunicação para cada público desse, para você conseguir o cliente de uma forma mais barata. O cara fica se comparando com a Coca-Cola, com grandes empresas, por exemplo. Só que quando você olha para grandes empresas, elas já estão consolidadas no mercado. E muito do marketing que ela faz é muito mais um reforçamento de posicionamento de mercado. É um branding. O intuito da comunicação é diferente. Eu acho que uma coisa que o empresário tem que entender também é contexto. Cada contexto e realidade é diferente. Então, por isso que ele tem que ter uma comunicação muito precisa. Quanto mais preciso ele for, ele vai gastar menos e vai ter uma assertividade maior. Ele acertou nessa comunicação para vender para um produto, por exemplo, bolo. Eu vou vender só para pessoas que vão completar ano. Beleza, acertei aqui, está redondo. Então, aqui eu vou criar uma campanha agora só para casamento. Só para bolo de casamento. Pessoas que estão em um relacionamento, você faz lá, sei lá, que estão noivados nos últimos 6 meses. Aí eu vou criar uma comunicação para esse público. Então, você vai direcionando e criando comunicações para o mesmo produto, só que você gera especificidade. As pessoas elas querem soluções pragmáticas. É especialista. Um exemplo, você vai em um médico, você está com um problema na visão, você vai no oftalmologista. Você não vai num pediatra. Não vai. Você quer especificidade. Da mesma forma, o teu produto. Entenda o teu produto como uma especialidade. E você comunica ele de maneira estratégica. Entenda o teu negócio como uma clínica. O teu negócio é uma clínica, começa com oftalmologia, talvez, depois vai para... Você tem uma especialidade em neurologia, depois você tem pediatria, mas domine áreas específicas primeiro. Imagina você nunca abriu uma clínica e você começa com... Você nunca teve uma clínica e você começa com 10 especialidades. A chance de você dar errado é muito grande. Você não conseguir... ser específico, você vai gastar muito e não conseguir... Aí no fundamento, você falou do desgaste natural de aprendizagem. Às vezes eu fico olhando aqui, fico pensando, sem querer julgar o comandante que está ouvindo a gente, tá? Mas às vezes o comandante olha e fala, mas fazer esse negócio, definir o público-alvo, de ser específico para cada público, dá um trabalho danado, aí o cara desiste já antes de começar, né? E aí você falou assim, cara, você precisa ser adulto para entender que tem um desgaste natural de aprendizagem, você vai ter que aprender isso daí, e aí você vai performar. Depois que você aprender, o desgaste é menor e o resultado é melhor, né? Então, isso é fundamental, trazer essa parte comportamental de o cara olhar e falar, eu tenho que aprender,
né? E existe esse desgaste. A Aline ia falar ali. Não, só ia falar duas coisas. A primeira delas é, enquanto ele falava dessa questão da especificidade, né, de anunciar para um público que está, sei lá, 6 meses, noivou há 6 meses, mais ou menos, fico pensando, né, às vezes aparecem uns anúncios e a gente pensa, nossa, é sinal divino. Na verdade, é uma boa pessoa ali por trás, com uma estratégia maravilhosa, anunciando para a pessoa certa. Não é sinal divino não, tá? É um bom estrategista ali fazendo o anúncio por trás. Eu vou falar que eu tenho medo da Siri e da Alexa. Né? Às vezes eu tô em casa, a gente tá falando um negócio, daqui a pouco você vai entrar na internet, sei lá, você falou de unha encravada, né? Aí daqui a pouco você entra na internet e mostra lá uma podologia. Você fala, foi a Siri, foi a Alex, eles ouviram o que eu falei, né? É muito louco essa parada. Não é sinal divino, né? É isso que a gente tá entendendo. Vamos tirar o misticismo de lado agora. Mas eu queria pegar aqui e fazer uma pergunta voltada para aquilo que o Marcelo falou do webinário, porque você trouxe o webinário, vou falar assim, medidas indiretas, que são uma alternativa para segmentos que não podem, para empresas que têm segmentos que não podem vender serviços, enfim, que não podem anunciar determinadas palavras ou não podem vender determinados serviços. Tu tem como explicar um pouquinho dessas estratégias, como, por exemplo, o webinário? Como é que funciona? Como é que o empresário ele pode estruturar? Webinário, né? O que é? Como que ele pode estruturar isso? Olhem, deixa eu complementar aqui. E fala um pouquinho do que é trazer o cara para consciência, que você falou, a gente leva a pessoa para consciência, talvez quem está ouvindo não sabe o que isso significa. Show de bola. Existem princípios de marketing que são imutáveis, muito deles. Por exemplo, se você ler o livro de Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, lá fala de gatilhos mentais. Então, isso serve para você fazer um evento presencial, isso serve para fazer um evento online. Esses mecanismos, esses princípios de marketing, eles são úteis em qualquer época, em qualquer ambiente. Só que, dependendo do ambiente que você aplica eles, você consegue potencializar alguns deles. Né? Um exemplo, uma palestra online é diferente de uma palestra presencial. Você aplicar o gatilho mental em um criativo é diferente de você aplicar em um lançamento, em uma palestra. Então, assim, diante disso, a internet tem diversos ambientes, né? Ambientes online. Em cada ambiente online desse, você consegue potencializar a sua capacidade de convencer o teu cliente sobre o teu produto ou o teu serviço. E o web é a ferramenta mais efetiva que existe hoje para você conscientizar o teu cliente e vender ele para produtos de alto valor agregado ou para produtos que, por exemplo, um médico ou um advogado que não pode anunciar diretamente, ele criar uma palestra, uma comunicação para conscientizar o cliente e aquele cliente entender ele como autoridade e querer comprar o serviço dele. Então, o webinar, ele compila os principais mecanismos de vendas através de um método específico que, vou te dar um exemplo, o lançamento tradicional. O lançamento tradicional, em contrapartida, é uma ferramenta é um método de venda, só que ele está sendo ultrapassado durante muito tempo, durante os últimos anos. Por quê? Porque ele necessita de uma geração de conteúdo anterior. Então, é muito mais o que você faz antes, né, de rede social. Você tem que ter uma autoridade, um posicionamento para as pessoas assistirem os teus vídeos, os 4 vídeos, lá os 3 vídeos, e depois comprarem de você. Então, isso você tem que demanda uma atenção maior das pessoas. Uma construção antes. Exatamente. Né? E cada vez mais a atenção das pessoas tem sido mais difícil. E poucas pessoas têm uma capacidade de conduzir a atenção durante 4 vídeos. Então, isso exige uma habilidade muito grande. Então, não sei se vocês assistiram a série Suits. Lá, Suits tem o... Eu não assisti, mas tem um cara que parece comigo, o Alex Williams. Marcelo não assiste porque ele participa das gravações. Escreve no Google lá, Alex Williams, você vai ver a minha cara aqui. Garoto, depois no YouTube você põe a foto do Alex Williams e a minha do lado a lado ali. Põe o de terno pra ficar... Enfim, vai ver que é meu irmão gêmeo. Lá em Suits tem um Harvey Specter. Harvey Specter na série mostra ser um excelente advogado. Ele sabe lidar com qualquer situação adversa. Qualquer um contrataria o Harvey Specter. Mas Harvey Specter nem advogado não é. Então, assim, muitas das pessoas que, às vezes, têm um posicionamento... Não estou dizendo que todos, mas muitas vezes o cara é bom, só que ele não consegue ter essa habilidade artística de ficar ali produzindo conteúdo e tal. Ele só quer fechar a venda, fechar o negócio dele. Então, o web é uma ferramenta que compila esses principais mecanismos de vendas em uma única apresentação. E como é que é o princípio por trás? Por exemplo, qual uma das principais ferramentas explica do o que é um webinar, né? Só pra... a antecipação. A antecipação, por exemplo, a Apple utiliza para lançar os seus produtos. No webinar, a gente faz a antecipação em um evento que vai acontecer toda semanalmente. E no webinar, a gente utiliza uma apresentação com 4 elementos. Magnetizar, conectar, despertar e ofertar.
O magnetizar são elementos de comunicação para você manter a pessoa, a atenção dela até o final da apresentação. Porque hoje, o que acontece? A gente está com a atenção cada vez mais dispersa. Então, você tem que colocar elementos de comunicação ali para poder prender a atenção do cara. Né? Só segura um pouquinho aqui. Para quem está ouvindo e não sabe o que significa webinar, né? A gente, por exemplo, no EAG, a gente faz muitos webinars, né? Antigamente a gente falava webinário, aí a gente fala webinar, hoje tem gente que fala live, né? Mas o webinar é simplesmente você convidar a pessoa para assistir uma demonstração, né? É lógico que você não vai falar, vem cá assistir uma demonstração que eu vou te vender meu produto, porque aí ninguém vai, né? Mas se você é atacador que aquele cliente tem, você fala assim, vou fazer uma reunião e nessa reunião eu vou explicar para você o que você faz para vender, para dobrar suas vendas em 2 meses. Aí o cara se interessa e ele vai numa apresentação porque ele quer dobrar, o problema dele é vender, então ele quer dobrar a venda em 2 meses. E aí dentro do teu serviço que vai ajudar ele a dobrar a venda em 2 meses, você faz uma apresentação. Então a gente usa o webinar para isso. Então no caso do EAG aqui, a gente usa, vou fazer uma apresentação, vou mostrar para você como se acabar com o caos na sua empresa, através de uma equipe autogerenciável. O cara vem porque ele quer acabar com o caos na empresa, a gente faz uma apresentação e nessa apresentação a gente conduz esse cara para o nosso processo comercial e no nosso processo comercial a gente vende para ele, né? Só para deixar claro. E aí, Marcelo, tá estragando tudo, cara. Eu tô brincando. Mas, a gente vai fazer um logo mais, você vem com a gente que você vai se dar bem. E venham pro nosso webinar. A gente precisa vender também, Só que né? a vantagem do webinar é que o empresário que está assistindo a gente agora, ele vai ver o teu webinar, ele vai enxergar problemas que até então ele estava fora do radar dele. Exato. Então, você que está assistindo a apresentação agora, você tem que assistir o webinar, porque o webinar é uma ferramenta não só para conscientizar ele dos problemas dele, mostrar caminhos e soluções, e também é uma ferramenta de vendas. Mas antes disso tudo, ele tem que entender aquilo que quais os problemas que ele está cometendo. Exato. Um exemplo, você falou um exemplo de um webinar, posso falar outro. Desculpa como pagar menos impostos de forma legal. Um Entendeu? médico pode fazer um webinar assim, como trabalhar sua saúde mental e evitar o burnout. Exato. Um público específico, um empresário estressado, né? Ele vai lá e fala assim, vai ter uma palestra online, né? Quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou falar para você como evitar o burnout e trabalhar sua saúde mental. O cara vai assistir porque ele quer estar em burnout, ele quer evitar o burnout, o médico faz uma apresentação, e aí nessa apresentação, quando termina, ele vai falar, se você quiser saber mais, clica aqui, ou se você quiser marcar uma consulta, clica aqui e pronto. Faz isso, né? Exato. E o webinar é poderoso porque o cliente conecta com você. Então, o segundo ponto, conectar. Ele acredita em você porque você vai contar a sua história, vai mostrar suas credenciais e você traz um referencial. Porque hoje na internet, você vende um produto de alto valor agregado, ou você é um profissional liberal, você tem que trazer esse referencial. Por que eu digo? Estar na internet hoje é obrigatório. Você tem que estar, não tem outra opção. Mas você tem que entender também que outras pessoas estão entrando na internet, seus concorrentes. E as pessoas elas precisam ter um referencial. Eu contrato esse ou esse. E o webinar é uma ferramenta muito poderosa de trazer referencial para o cara tomar a decisão. E ali, o terceiro ponto, você vai despertar, é o que a gente chama. É o conscientizar o cara do problema, mostrar para ele, um exemplo, ele tem um calo, só que ele não enxerga esse calo, você tem que pegar no calo dele. Ele sentia esse problema, ele sentia essa necessidade de querer mudar. E depois você vai mostrar um mecanismo de solução que vai ser a ponte para a sua oferta. Então, você vai criar para ele e mostrar para ele um caminho que o teu produto acaba acelerando esse caminho. Então, o webinar, ele compila esses principais mecanismos de venda. Por exemplo, o cara, você coloca aqui o tipo de comércio que você trabalha. O cara, sou dono de mercado, sou dono de... Então, esses comentários também trazem essa autoridade, porque ele vai entender, tem outros empresários assistindo, prova social. Entendeu? Então, isso gera um senso de credibilidade maior, de empoderamento em relação ao empresário. Então, o webinar é uma ferramenta muito poderosa que consegue compilar os principais mecanismos de vendas em uma única apresentação. O que existe de melhor do lançamento, o que existe de melhor do perpétuo. Então, para você vender um produto de alto valor agregado, o webinar é disparadamente a melhor estratégia de vendas que existe hoje. E o que é muito interessante disso que você está falando é que uma estratégia não exclui a outra. Exato. A gente consegue adotar todas essas que foram faladas aqui e uma vai agregando a outra, uma vai somando a outra. Porque o empresário pode falar assim, tá legal, então se essa é a mais efetiva, então eu vou ter que começar pelo webinário. Não necessariamente. Você pode começar com as outras alternativas e aí adiciona o webinário na estratégia, testa. Mas eu acho que o mais importante aqui é fazendo os testes até funcionar. E não funcionou para mim, infelizmente, então não é para mim esse negócio de marketing digital. E a gente... Não, você tem que
ir até funcionar, né? Porque funciona, Boa, senão a gente funciona. não estaria aqui agora. E tem o lance do DNA que você falou, desgaste natural de aprendizagem. Então, eu fiz o meu primeiro webinar no dia 20 de agosto de 2014. Meu primeiro webinar, 20 de agosto de 2014. Por que eu sei a data? Porque é a data do aniversário da cidade que eu nasci, é dia 20 de agosto. E foi exatamente na data da cidade que, enfim, eu passei minha infância, a minha vida adulta. São Bernardo. São Bernardo do Campo. Batatense. E aí o que acontece? Fiz um webinar, na época a gente fez um disparo de e-mail, a gente fazia muito disparo de e-mail naquela época, né? Fez um disparo de e-mail através de algumas empresas que disparavam e-mail e coloquei 400 pessoas. 400 pessoas. Aí pensa, eu introvertido, nunca tinha feito, mas eu me preparei para fazer, fiz, segui o negócio, eu estava muito treinado para fazer aquilo, estava nervoso, tinha toda a tensão, né, de fazer o negócio. E aí, quando terminou o webinar, 0 vendas. 0 vendas. Cara, aquilo me deu uma frustração tão grande, que... E aí, quando terminou, eu liguei lá pro Hugo Rocha, que é irmão do Érico Rocha. Enfim, eles foram meus mentores aí nessa jornada. Foram não, são, né? São. E aí eu liguei pro Hugo Rocha e liguei frustrado. Falei, Hugo, não tive uma venda, não sei o quê. Me senti que era o fim do mundo, que todo mundo ia me ridicularizar. Sabe aquelas emoções, sentimentos? Aí ele falou, Marcelo, deixa eu falar uma coisa. Só você sabe que você não vendeu. Quem estava lá não sabe que você não vendeu. Só você sabe. Faz de novo. Aí eu parei, pensei, falei, tem razão no que você está falando, né? Porque a gente fica com vergonha. As pessoas vão olhar para mim e falar, fez o... Mas ninguém sabe que eu não vendi. Beleza, mas eu demorei 6 meses para fazer o meu segundo, porque eu tinha que lidar com esse desgaste natural da aprendizagem, com as crenças, esse tipo de coisa. E aí, beleza. Aí eu fiz o segundo. No segundo, a gente vendeu, colocou 23, assim começou o EAG, né? Colocamos 23 empresários numa sala e aí começou o EAG. No segundo webinário vendeu. Mas para eu sair do primeiro, que foi um fracasso, né? Ou foi um momento de aprendizagem, né? Para eu sair do primeiro, que foi um momento de aprendizagem, para fazer o segundo, que deu certo, eu tive que lidar com frustrações e uma série de coisas. Bacana. É porque eu acredito que o empresário ele tem que respaldar não no resultado, mas no senso de progresso. Você fez aquilo que era necessário ser feito. Porque se você está iniciando, você foca muito no resultado, começar algo no DNA, desgaste natural, se você foca no resultado, você vai se frustrar muito rápido, se frustra muito rápido. Então, acho que a gente tem que focar no senso de progresso. Eu tive a capacidade de fazer aquilo. E ele se sentir satisfeito por aquilo que ele fez, que estava travando ele. O primeiro webinar que eu fiz, eu estava extremamente angustiado, porque eu não queria. Eu estava totalmente contra a minha vontade. Também sou uma pessoa extremamente introvertida, aquilo estava me angustiando. Quando eu terminei o webinar, eu fiquei extremamente satisfeito. Não por não ter vendido, mas por ter feito aquilo que precisava ser feito. Não ter desistido, Não né? ter desistido. Eu falei, eu me superei. Esse ato de se superar, você cria uma coisa na sua cabeça que é a sua capacidade de fazer. Você entende que você é capaz. E essa convicção daquilo que você pode fazer te dá um senso de querer fazer mais e mais. E é muito difícil, por exemplo, você não vendendo primeiro, eu também não. Então, isso, se você foca no processo, você vai vender no segundo, no terceiro, no quarto, mais uma vez. Mas não foi assim uma linha tão ascendente, porque aí o segundo que a gente fez deu certo, e depois eu fui fazendo vários webinários, né? A Aline presenciou vários, que a gente fazia e quando terminava, 0 vendas. Vendia pouco, ou né? 2 vendas, ou é. não o suficiente, ou não tinha um retorno do investimento. Foram vários, né, de Aline? acordo Foram com... muitos. Sempre, na verdade, a gente não atendia as expectativas que a gente criava. Eu acabei não presenciando nenhum de 0 vendas efetivamente, mas era aquela coisa. A gente criava uma expectativa e não vendia do jeito que a gente gostaria que tivesse vendido, né? Mas foram vários. E aí isso hoje levou a gente a... Quando a gente faz... Enfim, a gente já chegou a vender... Quase 5 milhões, né? Quase 5 milhões numa única.
num único lançamento. Exato. Né? Enfim, a gente tem resultados expressivos, mas foi muita aprendizagem, um desgaste. Total. Não foi um desgaste natural, não. Foi um desgaste brutal de aprendizagem. É que foram 5 DBA, anos, né, Marcelo? 5 anos de erro e acerto. foi E se o bastante. empresário não começar hoje, daqui a alguns meses ele vai falar assim: nossa, eu deveria ter começado um tempo atrás. É que nem a gente. Opa, acho que saiu venda, hein? Mas por exemplo, imagina a gente hoje olhando e falando assim: nossa, se eu tivesse começado há 5 anos atrás, o empresário, né, falando isso agora. Pô, você pode começar hoje, porque daqui 5 anos você vai falar, pô, obrigada por você ter começado hoje, nesse momento, né, a fazer o que tem que ser feito agora. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você for deixar um comando de tudo isso que a gente conversou aqui nesse episódio, qual que é o comando que você deixaria para esse empresário que está ouvindo a gente? Comece agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Se você deixar para amanhã, você nunca vai fazer. Comece agora. Você assistiu esse podcast, já encontra uma forma de você começar agora. Legal. Vai pro DNA, desgaste natural de aprendizagem. Vai agora. Ou DBA, desgaste brutal de aprendizagem. É nova essa, né? E tu, Rogério, qual que é o teu comando? Para de dar desculpa. Não tem desculpa para não fazer. Perfeito. Marcelo. Cara, ele falou uma coisa interessante, né? Seja adulto. Seja adulto. Legal. O meu comando é, cara, saiba exatamente quem é o seu cliente. Porque tudo começa aí. Se você não sabe para quem que você vende, você não sabe qual que é a dor do teu cliente, você não consegue sair do lugar. Assim, saiba quem é o teu cliente exatamente para que você possa dar andamento a tudo isso. Senta a bunda na cadeira e descreve o perfil Ideal do de seu cliente. cliente ideal. Exato. Descreve o perfil, não é todo mundo. Né? Se você tiver 5 públicos, um perfil para cada público. E aí começa, procura ajuda, procura quem conhece e começa a fazer bem feito. Eduardo, se os comandantes estão ouvindo, quiserem te achar, entender um pouquinho mais, você tem várias ferramentas, softwares e tudo mais, tecnologias, e também conversar com você mesmo, né? Tirar dúvidas e tal. Como que esses empresários fazem para te achar? O Instagram, Eduardo Luz M. Luz de luz. Tá. Eduardo Luz M. Tem algum site, alguma outra forma de te encontrar? Lá além no do meu Instagram tem. Ah, então Lá no arrasou. Instagram. É Então, fácil. Como que é o nome da ferramenta? Venda Tudo, app. o cara entra, pluga a ferramenta, 5 segundos, Exatamente. 57 segundos, o anúncio está pronto, e aí ele já consegue publicar. É lógico que Exatamente. tem uma integração antes, tem alguma coisa para fazer. Exatamente. Tem toda uma equipe que a gente dá suporte. A gente tem uma Mentor Day, que é a mentoria diária para todos aqueles empresários que querem ter um acompanhamento. A gente tem equipe técnica, estratégia. O cara pode entrar ao vivo, tirar lá as Legal. dúvidas, né? Isso Bacana. é ótimo. Pode falar, Marcelo, você falou alguma coisa? Não, era isso. Show de bola. Show. E eu fiquei com vontade de gravar mais um, né? Mas, enfim, nossa agenda tá complicada. Ano que vem a gente vai gravar mais um, porque eu quero explorar um pouco mais o negócio do perfil de cliente, pela personalidade, né? As perguntas que você faz para direcionar. Eu queria explorar um Dá pouco para mais. fazer um webinar só sobre isso. Só Só sobre sobre isso. perfil. Como criar uma comunicação direcionada. Tem que Eu deixar tenho uma curiosidade aqui. É. Né? O Edu faz um negócio aí que ele define 4 perfis, tem o ESC e tal. tem o Avatar Sniper, tem o processo de webinar, tem muita coisa, Que né? massa. Que legal, que legal. Meu, e tem um último comando aqui que eu queria deixar, que eu acho que para mim foi uma das coisas que mais marcou do que ele falou, é a especificidade, né? Quanto mais específico você for, mais vai gerar resultado. Claro que eu dei o comando sobre conhecer o perfil do cliente, de fato, só que, você tem que ser específico, não dá para falar com todo mundo. Então, eu acho que esse foi um comando para mim que ficou bem marcado do que a gente conversou aqui. E, Eduardo, eu queria agradecer por você ter aceitado o convite do Rô, do Marcelo, do EAG para estar aqui com a gente. Eu espero que esse episódio tenha gerado muitos comandos para esses empresários. Então, assim, já aproveita para compartilhar aqui embaixo qual comando que você pegou. Aqui a gente soltou 5 comandos por último aqui. Mas qual que foi o comando que você pegou? Já aproveita para compartilhar com outros empresários que estão aí resistentes para entrar na internet, que eu sei que você conhece. Sei que você conhece a pessoa que tem lá e diz que está vendendo por indicação e tudo mais, mas que, poderia estar vendendo muito mais, ou que às vezes não está vendendo porque não está fazendo o que tem que ser feito. Então já compartilha esse episódio com essas pessoas. É isso? É isso aí. Então, Valeu. Valeu, fui.